Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência. O presidente Lula assinou os primeiros atos após a posse. Qual a situação em relação à desoneração sobre os combustíveis? Teto de gastos que haveremos de revogar. Estamos no começo de 2023 e muita coisa já aconteceu nesse curto período de tempo. Com o novo governo petista, já vimos assuntos como a criação de uma nova moeda, o financiamento de países da América Latina e até a quebra das lojas americanas por fraude. Mesmo assim, o brasileiro é batalhador e não desiste nunca. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Mesmo vivendo em um país que possui diversos problemas antigos, que governo após governo não são resolvidos. E esses problemas tendem a se intensificar, principalmente no ano em que temos um novo governo que tem como prioridade o crescimento do país através da máquina pública, conhecida por todos como Estado. Mas a máquina pública não se alimenta sozinha, ela precisa de algo que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos e que ela precisa para continuar funcionando: o dinheiro. Eu preciso lembrá-los também que com a chegada de um novo ano, vem sempre aquelas despesas clássicas que já conhecemos muito bem se temos um imóvel ou um veículo. Então eu acho que podemos dizer que está oficialmente aberta a temporada de pagamentos de impostos. E, independente de lado, seja você de esquerda ou de direita, você vai concordar comigo. Pagar esses impostos é uma das coisas mais irritantes que existem, pois é quando nos damos conta do tanto que pagamos e do quão pouco volta pra gente e pra sociedade no geral. Resumindo, prepare o bolso para pagar impostos como IPTU e IPVA, caso tenha imóvel ou automóvel. E como não poderia deixar de ser, se você também investe na bolsa, precisa declarar tudo para a Receita Federal. Por isso, nesse vídeo, primos, eu vou te passar algumas dicas valiosas que com toda certeza vão te ajudar a pagar menos impostos, tanto na bolsa quanto fora dela. E economizando esse dinheiro, você poderá gastar mais com sua família, reinvestir ou fazer o que quiser com ele. Além disso, no final do vídeo, também vamos dar uma olhada no que o governo tem feito com os impostos e o quanto ele arrecadou em 2022 nessa brincadeirinha. E ó, é muita grana, hein? Tenho certeza que você vai se surpreender, mas no mau sentido. Então pega sua pipoca, se aconchega no sofá, paga o seu boleto, que esse vídeo é mais um selo DASA de qualidade. Fala, Brio! E real estate. Warren Buffett adora setor imobiliário. Você investe em fundos imobiliários? A Levante fez um relatório gratuito, top 10 fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos em 2022. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela e baixe gratuitamente. E se você quiser qualquer relatório sobre ações, fundos imobiliários, exterior, renda fixa e muito mais, abra sua conta na Levante, galera. Você tem 7 dias para testar totalmente grátis. No comentário fixado tem um link para você abrir sua conta e testar por 7 dias. Levante, a patrocinadora desse canal. Você sabe quando e onde surgiu o primeiro imposto? Não sei. Segundo os historiadores, os documentos escritos mais antigos da história foram encontrados na Mesopotâmia. E acredite ou não, eles já faziam referências aos impostos. Sabia não? É, primos, desde 4000 a.C., a sociedade já recebia os boletos para pagar. A gente vinha lá o código de barra no papiro. Que loucura, galera. No Antigo Egito, por volta de 3000 a.C., a mesma situação se fazia realidade. Pelo menos uma vez por ano, os faraós coletavam impostos através do dinheiro ou de serviços da população. Tinha até um grupo de funcionários do governo, galera, chamados escribas, que tinham como responsabilidade averiguar quem deveria ou não pagar os impostos e quanto deveriam pagar. Parece muito hoje com quem? Isso mesmo, galera, a Receita Federal, lá pertinho, hein? Eles levavam isso tão a sério que fiscalizavam até a quantidade de óleo de cozinha que uma família consumia, já que o óleo era tributado naquela época. Um pouquinho mais cedo, no Império Romano, que durou entre 27 a.C. até 467 d.C., a forma de cobrar impostos já estava mais sofisticada. Como Roma invadiu muitas terras, eles faziam um censo e cobravam os impostos com base na quantidade de pessoas que moravam em um território. Inclusive, o Império se expandiu tanto que em certo momento parou de cobrar taxas dos seus cidadãos e passou a cobrar apenas dos povos conquistados. E a partir do século XVIII, o mundo começou a se organizar da forma que conhecemos hoje, tanto na economia como na cobrança de impostos. Porém, apesar de todas as mudanças de estruturas políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, uma coisa se manteve constante: os impostos sobre a sociedade. Ou seja, primos, só temos duas certezas na vida: a morte e os impostos. Nos últimos 6.000 anos, a humanidade sofre com os impostos. E sinto te desanimar, mas acredito que continuaremos pagando impostos para sempre. Ah não, sério?
não há o que fazer. Ou melhor, na verdade, tem sim. É possível se organizar e encontrar maneiras legais de driblar aí os impostos. E é sobre isso que falaremos agora. Se você tem moto ou carro, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, famoso IPVA, é um velho conhecido seu. 2023 mal começou e ele já tá batendo aí na sua porta para te fazer uma visitinha desagradável no começo do ano. Mas, para onde vai esse dinheiro do IPVA? Também não sei. Galera, o IPVA ele é cobrado pelos estados e o valor do imposto vai para os seguintes órgãos, anota aí, 20% vai para o Fundeb, um Fundo Nacional de Educação, 40% para o Estado e 40% para o município em que aquele veículo está registrado. Agora, em relação ao quanto que pagamos, a famosa alíquota de cobrança, a regra de cobrança do IPVA é bem simples de entender. Você pagará imposto uma quantia que varia entre 1 a 5% do preço do seu automóvel, mas a porcentagem exata dependerá do estado em que você mora e do tipo de automóvel que você tem. Por exemplo, se você tem uma Ferrari 488 Spider 2016 no estado de São Paulo, você pagará 4% sobre o valor de mercado dele, levantado aí pela tabela FIPE. Se olharmos o preço dela, na tabela FIPE, veremos que o veículo custa quase 3 milhões de reais. Com isso, aquele boletim de IPVA de 2023 vai vir gostosinho aí em R$ 119.405 reais. Mas quem tem uma Ferrari 488 Spider e pagou em cota única em janeiro, teve um desconto de 3%. Ou seja, pagou R$ 115.822,85, economizando aí R$ 3.583. Isso já daria para investir em 355 cotas do FII MX-RF11. Achou bom ou ruim esse desconto? Nossa, que bosta. Depende. Se liga aí, para quem tem uma Ferrari, mas registrou no Amapá, conseguiu um desconto de 20%. Bem mais interessante que São Paulo, não é? Realmente. Nesse caso, o desconto foi de R$ 23.881, o que daria 2.369 cotas do mesmo MX-RF11, por exemplo. Em resumo, galera, você já deve ter visto que o valor do IPVA não varia só de acordo com o veículo, mas também do estado. Também não existe uma resposta única do que fazer, se pagar à vista com desconto ou a prazo, pois isso varia muito do estado em que está registrado e do momento da pessoa, se ela tem condições de pagar à vista com um desconto. A única forma de você saber se está fazendo um bom negócio pagando uma cota única com desconto ou parcelado é pesquisando o desconto que cada estado dá e principalmente examinando a sua saúde financeira e o seu orçamento. Porque não adianta nada você pagar IPVA ou IPTU com desconto, se isso vai te custar aí apertos financeiros pelos próximos meses. Outro imposto bem conhecido dos brasileiros é o IPTU. Se você tem uma casa ou apartamento, é bem provável que você já tenha recebido aí a sua cobrança do IPTU desse ano de 2023. Para quem ainda não sabe, o IPTU é um imposto que se paga sobre as propriedades imobiliárias urbanas. O mais interessante, acredite ou não, é que o IPTU é um dos impostos mais antigos do Brasil. Ele se chamava Décima Urbana e foi criado em 1808 por Dom João VI, que aliás ainda não era nem dom no período, só para você ter uma ideia do quão velho esse imposto é. Na época, a cobrança ainda era feita pelas províncias e não por cada município, como é no dia de hoje. Inclusive, é importante a gente tocar nesse ponto, porque o IPTU atualmente funciona como imposto municipal, então cada cidade é de certa forma livre para definir quanto irá cobrar, como a cobrança será feita e as possibilidades de desconto, isso se tiver essa opção, pois muitas cidades não dão desconto nem para quem paga à vista. Cabelos, então essa é a primeira dica para vocês. Por mais que seja irritante, tente pagar à vista aí os seus impostos. Porque, galera, às vezes existe um bom desconto para você pagar em uma cota única. Então sempre olhe isso direitinho se vale a pena. Se tiver dinheiro, paga à vista, hein? Muitas cidades oferecem de 10 a 15% para quem quita tudo em uma cota única. Então pode até ser uma oportunidade para você que tem dinheiros em mão e quer pagar menos impostos. Mas lembre-se, só se você tiver dinheiros em mãos sobrando. Porém, se você não tiver nenhum desconto, ou se ele for muito pequeno, entre 2 a 5%, então talvez faça mais sentido você pagar o IPTU parcelado. Às vezes a prefeitura oferece isso e você consegue ter uma vantagem investindo esse dinheiro em outros lugares. No fim das contas, é tudo uma questão de planejamento financeiro. Agora, se você mora de aluguel e não tem carro próprio, esse vídeo também é pra você. Ah, bom. Não esqueci de você não, Camilo. Você que não tem pertence aí, eu também lembrei de você e tenho dicas boas para diminuir a quantidade de imposto que você vai pagar. Eu sei que a maioria das pessoas aqui são investidoras ou querem investir. Logo, nada mais justo do que também falar sobre imposto e investimentos, porque ninguém gosta de pagar imposto à toa. É verdade. Eu já falei várias vezes isso na minha rede social, então me segue lá. Tô cego dos olhos. Investidor da Bolsa de Valores precisa fazer a declaração anual do imposto de renda, independente se você é isento ou não
de pagar imposto. Logo, caso você tenha investido em ações e fundos imobiliários em 2022, nesse ano de 2023, você já precisará fazer a sua declaração. Mas calma, que declarar imposto não é pagar imposto. São coisas parecidas, mas diferentes. Normalmente, o principal motivo que fará o investidor pagar imposto de renda na bolsa é o ganho sobre capital, que nada mais é que quando você compra um ativo por um preço e vende ele no futuro por um preço maior. Ou seja, se você comprou um ativo por R$30 e vendeu ele por 50, você teve um ganho de capital e sobre esse lucro pode haver cobrança de imposto, a depender do valor negociado e o tipo de ativo que você negociou. Quando a gente está falando de ações, é muito fácil entender a regra da cobrança de imposto, pois existem basicamente 3 regrinhas que você precisa lembrar. A primeira é que se você fizer movimentações de compra e venda ou de venda e compra do ativo no mesmo dia, isso é considerado como day trade e será cobrado uma alíquota de 20% sobre qualquer lucro que você tiver. A segunda coisa que você precisa lembrar é que, se não for day trade, ou seja, comprar em um dia e vender em um outro dia, você precisará pagar 15% sobre o lucro ganho. Com uma ressalva que essa terceira regrinha que eu vou falar agora. Se você movimentar menos de R$20 por mês, você não precisará pagar esses 15%. Como eu disse, muito simples de entender, não tem mistério. Agora, nos casos dos fundos imobiliários, é ainda mais fácil. Não existe diferença entre day trade e operações normais. O investidor precisa pagar 20% sobre cada venda com lucro e sem isenção de R$20 mil por mês, como era nas ações. Mas agora eu vou trazer uma notícia boa para você, investidor, que pretende vender mais de 20 mil por mês em ações, ou para você que negocia muitos fundos imobiliários e paga imposto. É possível compensar lucros com prejuízos. Obrigado, meu Deus! Imagine que você encheu o bolso de OIBR, Americanas e IRB no ano passado. Esse ano você provavelmente aí estaria com prejuízo por ter essas ações. Porém, se você quer vender essas ações e vai ter prejuízo, você não vai perder dinheiro, uma vez que poderia compensar esse prejuízo com os lucros de outras ações que você tenha e que fosse vender no futuro. Então, se você tivesse, por exemplo, um prejuízo declarado de R$100 e quisesse vender uma outra ação com impostos a pagar de R$100, você não precisaria pagar, pois o prejuízo abateu o lucro, ficou elas por elas. Mas se você acha tudo isso muito complicado, prefere terceirizar a declaração para um contador, na descrição desse vídeo eu deixei um link do meu contador, o Guilherme, para que ele faça a sua declaração de imposto de renda de 2023. O Guilherme, galera, além de ser contador, também é investidor e irá declarar para você todos os seus investimentos, seja ele ações do Brasil, exterior, Bitcoin, criptomoedas, NFT, qualquer outro investimento que você tiver. Ah, e se você mora fora do Brasil, mas quer também declarar imposto de renda ou quer se regularizar, ele também vai te ajudar. Então clica no link, tá na descrição desse vídeo, para você ganhar 20% de desconto. Mas corre, porque somente 30 vagas, então os 30 primeiros vão ganhar aquele desconto, depois o link para de funcionar. Compensar lucros com prejuízos, seja você declarando com ou sem contador, pode te ajudar a economizar bastante. Mesmo que a economia seja pequena no começo, é menos impostos para pagar. Como a gente vai ver agora, o Estado já tem arrecadado imposto demais da população. Falando em Estado, quando você acha que o Estado arrecadou de imposto em 2022? Tudo errado essas perguntas. Comenta aí sem olhar no Google e depois compare com o valor que eu vou falar agora para vocês. Segundo o site impostômetro.com.br, só no ano de 2022, o governo federal do Brasil arrecadou mais de 2 trilhões e 877 bilhões de reais, galera. Isso é dinheiro suficiente para você comprar 6,6 bilhões de cestas básicas e alimentar praticamente o mundo todo. Mas ainda assim existem 33 milhões de brasileiros passando fome. Pessoas que não possuem acesso regular à comida e não comem em quantidade suficiente para satisfazer a fome. Esse é o número certo, viu, Marina Silva? Muito interessante. Daí vem a pergunta, o que o governo tem feito com essa montanha de dinheiro que ele arrecada? Bom, tira os infinitos benefícios para os parlamentares, que inclusive aumentaram seus próprios salários no fim do ano passado, saindo de R$30 mil por mês para R$47 mil em fevereiro de 2025, o Estado também tem algumas obrigações úteis. Em 2022, aproximadamente 800 bilhões de reais foram para a Previdência, 330 bilhões somente para pagar os funcionários públicos, 90 bilhões para o Auxílio Brasil, 5 bilhões para o Fundo Eleitoral. E a lista completa de gastos é infinita, ficaria aqui falando até o Palmeiras ter Mundial. Para você ter uma noção de quão longa essa lista é. Agora me responde com sinceridade, você acredita que vale a pena pagar esse tanto de imposto pela qualidade dos serviços que o Estado oferece para você hoje? Pô, pelo menos quando eu morava aí, infelizmente o serviço prestado não era um dos melhores. Pelo que eu acompanho, não mudou muita coisa.
Como você pode ver, dos 10 países que mais tributam empresas no mundo, o Brasil ocupa a 2ª posição. Pagar imposto, mas sentir que ele volta para a população como forma de segurança, educação e saúde, vale a pena. O problema é pagar muito e receber pouco. Então é sempre, irmãos, espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa aproveitar as dicas que eu trouxe aqui para vocês, economizar um pouquinho mais aí sobre os impostos e trazer mais equilíbrio para o seu orçamento. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda demais, impulsiona aí o YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas. Comente aqui se você tá pagando muito imposto na nossa cidade, se pagou IPVA, pagou IPTU, mora de aluguel, e manda também para o grupo da família que vai distribuir esse vídeo de forma orgânica para todo mundo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Salabalei!